boa noite. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Sintetiza Agro. Hoje, quarta-feira, 1º de outubro, mais um mês que se inicia. Que Deus abençoe e seja com você mais esse mês. Ciclo do café, mais uma vez, se alterando. Já temos a maior parte das lavouras aí com flores abertas, né? Paisagens lindas, tudo maravilhoso, perfumado para quem acompanha, né, o dia a dia na lavoura, para você que é produtor, para você que trabalha com assistência técnica, tá o dia a dia no campo. Então, você sabe muito bem do que eu estou falando. É a melhor época do ano, né? Em termos de visuais, lógico, depois a maturação do café também é muito de encher os olhos. Porém, essa fase da florada aqui é sem igual, né? Tanto o perfume quanto o contraste de cenários, né? A gente vem de uma seca prolongada, vem aí de alguns dias também, né? Sem chuva. Teve regiões aí que nem choveu. Aqui pra gente, sul de Minas, deu uma chuva boa na segunda passada. Uma chuva aí de molhar mesmo, mas foi só também. Depois disso já não tivemos mais nada. Mas é isso. Ter fé em Deus e aguardar. A chuva, no momento certo, ela sempre vem, ela sempre cai. E sejamos esperançosos. Enquanto o pessoal vai chegando, deixa uma mensaginha de boa noite, de onde você fala, se você planta, se você trabalha com assistência técnica, para eu te conhecer, para saber, né, aonde esse vídeo tem chegado, nosso canal tem chegado, informações relevantes para o meio da cafeicultura, que a gente compartilha em live semanalmente, e no decorrer das semanas, sempre que possível, eu coloco também um vídeo curto, ali 5 minutos, com algum tema relevante dentro da semana, né? Questão do manejo propriamente dito. Eu falava muito sobre preços, né? Trazia aqui cenários, perspectivas e tudo mais nisso. Porém, é um mercado que oscila muito. E como o enfoque agora está sendo trazer conhecimento técnico do lado produtivo, né? De manejo, eu acredito que seja uma linha que vai te atender mais nas tomadas de decisão, na aquisição de produtos, no posicionamento estratégico das atividades dentro da sua propriedade e mais até do que as análises de mercado, né? O mercado, enfim, a gente consegue entender, mas não consegue modificar, infelizmente. Seria muito interessante a gente conseguir fazer essas alterações, né? Conseguir manipular o mercado. Porém, como a gente não consegue, cabe apenas entender e aceitar o que vem. E aí, dentro das questões de manejo e gestão da propriedade, a gente tende a orientar em relação a compras, aos insumos, a quantidades, tudo que vem aí para te ajudar a reduzir custo e aumentar a produtividade. Você que está chegando agora também, deixa aí seu joinha, porque quando você curte o vídeo, o YouTube entende que é um conteúdo relevante, é um conteúdo de extrema importância, e ele vai recomendar para demais produtores. E se você está chegando agora, caiu de paraquedas aqui, já se inscreve no canal, ative as notificações, que sempre que tiver vídeo novo, tiver live programada, você vai receber a notificação e vai
estar aqui com a gente no momento das apresentações. Hoje o nosso tema, como você já viu aqui no título do vídeo, é o que aplicar no pós-florada. Semana passada a gente abrangeu bastante até do pré-florada, né? A importância do pré-florada e quais são os produtos, os fertilizantes que são mais críticos dentro do período pré-florada. E aí, fazendo um complemento hoje, né, em relação ao pós-florada. Depois que as flores caíram, a gente já inicia o manejo pensando tanto na manutenção dos chumbinhos, que o chumbinho é o café propriamente dito, né? A flor vai cair e vai ficar o grãozinho ali que é denominado chumbinho, mas já é o grão de café. E aí a gente vai fazer a manutenção desses chumbinhos, consequentemente manter ele para que ele encha e venha a ser um fruto viável lá na colheita. Porque não adianta eu manter e ficar ali um grão xoxo ou um grão que ele, na sua maioria eles são 2 grãos, né? 2 sementes, uma de frente para a outra. Em alguns casos, por questões climáticas ou do manejo propriamente dito, acaba indo só uma semente viável desse grão, né? O que reduz aí ainda mais a renda do café depois. Hoje estou aqui melhorando da sinusite, então pode ser que a voz dê uma falhada, a garganta ainda dê uma travadinha, mas qualquer coisa coloca no comentário aí que eu volto atrás se ficou algum assunto que você não conseguiu entender direito. Vamos dar início então na nossa apresentação? O pessoal já vai chegando, já vai se inteirando ao nosso bate-papo aqui. Vou compartilhar minha tela e você comenta aqui se está saindo o som, a imagem, tudo certinho. Já está aqui no título o que aplicar no pós-florada. Então, vamos lá. Assim como também a gente delimita no pré-florada, o pós-florada ele é praticamente uma continuidade, né? E a gente tem que entender a necessidade da planta no ciclo como um todo, não somente no pré-florada ou somente no pré-colheita, né? Na maturação dos grãos, e sim a exigência da planta dentro do ciclo como um todo. Então, em determinados períodos do ano, de acordo também com o ciclo da planta, né? Se é uma lavoura de implantação, com mudas recém-plantadas, se é uma lavoura esqueletada, uma lavoura recepada, enfim, são diferentes exigências de acordo com a característica da planta. Mas trazendo para um cenário de plantas pós-florada, só uma possibilidade, né? Que é plantas que terão um ano aí de produção. E aí a gente precisa entender as exigências que essa planta tem no decorrer do ano. Porque quanto mais exigências a gente conseguir atender da planta, menos estresse ela vai sofrer e mais ela vai nos entregar, tanto em sanidade quanto em produção. 4 pontos aqui que estão com a gente aí no decorrer do ano todo, né? Hídrica, nutricional, fitossanitária e o manejo. A exigência hídrica. A gente tem 2 maneiras de ofertar água para a nossa lavoura, que é através da chuva. Majoritariamente falando, as lavouras brasileiras são lavouras de sequeiro, então 100% da água é provida de chuva.
E tem algumas outras lavouras que são sistemas de irrigação, aspersão, gotejamento, pivô central, enfim. Tem lavoura irrigada de tudo quanto é forma, que tem a finalidade de fazer a inserção da água dentro da lavoura sem a necessidade de ficar esperando a chuva. E para lavouras, tanto em sistemas de irrigação quanto em sistemas de sequeiro, é fundamental a gente trabalhar com uma cobertura de solo. Essa cobertura ela vai reduzir a perda de água do solo por evaporação. Então, qualquer camada ali de 5, 10 centímetros de material vegetal vai proporcionar um solo mais úmido e uma temperatura desse solo mais agradável também para a raiz. É lógico, a temperatura do ar estando muito elevada, a planta ela vai tender a absorver menos água, né, porque ela vai fechar estômatos. Porém, as folhas que estão na parte de dentro da planta, né, dentro do dossel, onde não tem a incidência solar direta nela, ela tende a continuar fazendo a fotossíntese e, consequentemente, a planta vai continuar absorvendo água. Então, é muito importante a gente ter uma planta que tenha uma boa manutenção de folhas, para que as folhas de fora façam tipo um guarda-chuva mesmo na planta, as folhas de dentro continuem fazendo fotossíntese e acumulando açúcar, e por sua vez continua a absorção de água. A absorção de água de um solo que está coberto com uma camada de material orgânico, ela vai ter água ali disponível praticamente durante todo o ciclo do ano, mesmo ainda que no caso de uma seca prolongada que a gente está passando aí nesses últimos dias. Exigência nutricional vai variar muito dentro do ano também, né? Os elementos exigidos, né? Em maior e menor quantidade. Temos aqui agora, nessa fase do ano pós-florada, uma alta exigência em nitrogênio, porque a planta vai demandar, né, de produção de proteínas para incorporar, né, nas cadeias carbônicas, carbono esse que vem através da fotossíntese, além também de cálcio e boro, que como os frutos eles estão em crescente expansão, eles vão necessitar muito de cálcio e boro, porque cálcio e boro ele é componente de parede celular. A gente mais para frente aqui vai entrar em uma imagem onde eu vou explicar um pouco mais, de forma mais didática, fisiologicamente aí falando, sobre o cálcio e boro. Mas ele tende a ser nessa fase, até o enchimento completo do grão e posterior granação, né? Então, até a fase do início da granação, o cálcio e boro, eles são dois elementos fundamentais, que se faltar, você vai ter problemas na produtividade. E adubação aqui, de forma como um todo, atendendo sempre a necessidade da planta de acordo com a produtividade esperada. Então, a produtividade esperada, você vai fazer um levantamento da sua lavoura com base no que ela está apresentando ali, para fazer então esse cálculo de estimativa. Porque não adianta nada você ir lá fazer uma adubação de acordo com uma lavoura que vai produzir 100 sacas, sendo que o potencial da sua lavoura é 40 sacas. Você vai estar jogando fora, né, entre aspas, 60% de excedente de fertilizante. E como eu já falei na live de qual o melhor adubo para a lavoura do café, eu volto a repetir aqui agora, que o contrário também é verdadeiro. Você tem uma lavoura aí com potencial para 60 sacas por hectare e vai lá e faz uma adubação com
com uma dose recomendada para uma lavoura de 30. Ou seja, essa dose a sua lavoura vai entregar o que você está fazendo com ela ali. Então, se você adubar para 30, ela vai te entregar 30. Ainda que o potencial dela seja maior que isso. Então, trazendo aqui de volta, né, para o cálcio e boro, pensando nessa expansão celular que a gente tem, tanto em desenvolvimento de folhas dos próprios ramos, quanto o desenvolvimento, a expansão do chumbinho. Como a gente está falando aqui do período pós-florada, eu vou enfatizar muito a expansão do grão, né, do chumbinho. Mas ele também é válido para lavouras tanto pequenas, se você quer que essa planta cresça, se desenvolva de forma saudável, quanto também para lavouras que passaram por algum processo de poda na expansão dos ramos plagiotrópicos, ortotrópicos, plagiotrópicos, os laterais ortotrópicos, os brotos que crescem para cima, eles também são muito necessitados de cálcio e boro. Então, ainda que você tenha, né, teores adequados no solo, é interessante você fazer o complemento foliar por conta principalmente desses veranicos, né, onde você reduz a absorção de água da planta, porém a necessidade continua sendo presente na planta. E se eu estiver indo muito rápido, eu só mando um comentário aqui que eu vou um pouco mais devagar. Estou até passando o slide aqui antes de explicar, né? Então, uma coisa que eu aprendi como professor da faculdade de agronomia, eu levo para a vida, é o cálcio e boro, sendo ali como a camisa cálcio de camisa e o B, boro, de botão. Então a gente traz aqui para um cenário de parede celular, ainda que eu tenha o cálcio na planta, mas seja uma planta deficitária em boro, ela não vai fechar, vai ficar aqui uma camisa aberta. E o contrário também é a mesma coisa, né? Eu vou lá, faço uma aplicação, uma reposição desse boro, porém eu não me atento aos níveis de cálcio. Então eu vou ter um monte de botão solto lá, mas nada vai ser fechado. E aí quando eu tenho tanto cálcio quanto boro, a gente tem aqui uma camisa fechada. E essa camisa fechada aqui, ela vai não só proporcionar uma expansão sadia do fruto, das folhas, dos ramos, como também ela vai prevenir a entrada de patógenos. Trazendo aqui para o lado pessoal da coisa, né, humano, onde é mais fácil eu pegar uma friagem aqui, uma camisa aberta ou uma camisa fechada. E é exatamente isso que acontece na planta, né? Se a gente não tem o cálcio e o boro fazendo parte da parede celular, a gente tem uma planta exposta. E aqui a gente pode ver, né, que uma célula vegetal, aqui todas as organelas da célula, quase idêntico a uma célula humana, né? Algumas coisas diferem se passando por essa parede celular. Nós humanos não temos parede celular, temos a membrana somente. E aí essa parede celular, que é onde está verdinho, o mais escuro, né? Esse verdinho de fora aqui, ó, que é onde faz essa dobrinha. Aqui é a parede celular e ela vai ter como função tanto a sustentação da própria célula, como ela vai impedir que essas organelas aqui se espalhem, né? Porque essas organelas só têm as funções
exerce as funções que elas são designadas porque ela tem essa parede celular que faz a proteção. É como se fosse uma caixa, né? Você coloca um monte de coisinha ali. Se rasgou essa caixa, ela vai ficar exposta, tudo que tiver ali dentro vai sair. E com a célula vegetal é a mesma coisa. E dentro dessas células, a gente tem várias organelas. Uma delas são os cloroplastos, que são esses verdinhos aqui, que é a organela responsável pela fotossíntese. Então, ela só vai ser efetiva se ela estiver dentro de uma célula vegetal saudável. Trazendo um pouquinho de fisiologia, mais para gerar o entendimento e saber da importância do que propriamente para explicar, né, detalhadamente. Não vem nem ao caso pensando num sistema produtivo. E aí, exigência fitossanitária. Em paralelo à nutrição, né, tanto de cálcio quanto em boro, a gente tem a necessidade de começar as aplicações preventivas, principalmente porque temos tecidos que, por estar em desenvolvimento, em expansão constante, né, de um dia para o outro ele vem a se multiplicar, regenerar, a gente fala de tecidos tenros, que são muito sensíveis a ventos, a uma chuva um pouco mais forte, e aí a gente tem a necessidade de iniciar, se não aplicações, o monitoramento, para ver como que está o estado, a saúde dessas plantas, já pensando aí em possíveis aplicações. Nessa primeira aplicação pós-florada, a menos que você já tenha alguma incidência de ferrugem, é pouco provável, mas pode acontecer. A foma, em áreas onde tem muita incidência de ventos frios, né? A parte da manhã, madrugada, ou por algum fator já apresenta alguma incidência, né, de mancha aureolada. Mancha aureolada nem tanto no preventivo, né? Seria alguma coisa voltada ao curativo aqui. Mas pensando em preventivo, ferrugem e foma, algum produto à base de cobre. Pode ser um hidróxido de cobre, uma calda bordaleza. Vai muito aí do sistema de produção, se é orgânico, se é regenerativo, se é convencional. Mas que você entre com algum produto à base de cobre para gerar ali uma camada protetora. Não necessariamente uma molécula de fungicida, né? A menos que você já tenha alguma incidência. Mas pensando que ainda é início das chuvas, não foi desenvolvida nenhuma doença de forma mais intensa, é bem provável que um produto à base de cobre já vai fazer uma película protetora aí por uns 30, 40 dias aí, dependendo da condição climática. E aqui um alerta, né, tanto mencionado aquele dia na live de pré-florada, quanto agora de pós, que é cuidado com misturas de calda. E aqui eu vou ir um pouco mais além, né, do que eu fui aquele dia. Aquele dia eu falei em relação a cuidados, tanto em quantidade de produtos que você vai misturar na sua calda, quanto o tipo desses produtos, né? Primeiro você tem que olhar a bula, olhar a recomendação dos fabricantes, ver se não tem compatibilidade entre os produtos. Às vezes você vai lá, compra 8, 10, até 12 produtos, né? Porque sempre tem aqueles vendedores, usa esse aqui que vai aumentar 3 sacas a mais, aí vem outro, põe esse aqui que sobe 2, sobe 3, sobe 5. Aí no montante lá você vai ver
a somatória dessa recomendação daria 150 sacas, né? Por hectare. E onde você vai? Às vezes você não colhe isso. Então, é muito mais fácil com as misturas de calda você ter efeitos negativos do que você ter efeitos positivos. Então, aplique só o que é necessário mesmo. Vai aplicar calciboro? Põe a calciboro. Vai fazer com hidróxido de cobre porque não está tendo incidência de doença? Beleza, faz só esses três. No máximo ali um redutor de pH, né, para controlar tanto os elétrons livres da água, né, fazer um preparo dessa água. E dependendo do que você for aplicar, não precisa nem de espalhante. Tem alguns hidróxidos de cobre aí que eles são parecidos com uma cola, que são os líquidos, né? Então não tem necessidade de você adicionar um espalhante numa calda dessa. E aí, posteriormente também, alguma aplicação que você vai fazer somente de fungicida, você coloca ali um óleo vegetal ou um óleo mineral que vai também ter essa função espalhante, selador na folha. Não tem a necessidade de entrar com outro espalhante nessa mistura, porque ele pode tanto gerar incompatibilidade quanto posteriormente aí até queimar uma folha. E como eu falei semana passada, menos é mais. Não adianta querer fazer mistura de tanta coisa lá no tanque, sendo que você não vai ter o aproveitamento legal de quase nenhum, né? Um vai tirando o potencial do outro, lá no final tem um pouquinho de cada, que esse pouquinho de cada não atende nada. Aí pensando em nutrição, vamos focar no solo, com esses complementos aí de 2, até 4 vezes, né? Dependendo da quantidade de pulverizações que você faz na sua lavoura, utilizando o calciboro. Porque como a planta, mais uma vez, né, está em desenvolvimento pleno, em expansão diária, ele tem essa necessidade maior do cálcio e do boro. E aí a gente pega esse período, por exemplo, né, de veranico, o que a planta está absorvendo de cálcio e boro agora? Praticamente nada, porém a demanda dela ainda é grande, muito grande por sinal. E aí a gente faz esses complementos com cálcio e boro. E entenda, né? Se chama um complemento. A gente não está falando aqui de uma adubação 100% foliar, pensando em cálcio e boro. Uma que praticamente é impossível você atender toda a demanda de cálcio da planta do café somente com aplicação foliar. E outra que a fonte de cálcio, não só para a cultura do café, mas como para qualquer cultura, a fonte mais barata é o calcário. Então por que você vai gastar dinheiro, rios de recurso aí, gastar com aplicação foliar, tanto em produto quanto a operação em si, sendo que o calcário é muito mais barato, né? Não faz sentido. E dependendo da área sua, do manejo que você adota, o calcário você vai fazer a cada 2 anos. Então, vamos deixar o cálcio boro foliar apenas para complemento, porque é necessário. Alguém tem alguma dúvida? Se tiver, já pode mandar aqui, que a gente vai respondendo. Quanto à apresentação, foi isso. Deixa eu voltar aqui para tela inicial. Prontinho, já está me vendo de novo. Temos aqui uma pergunta de Ricardo.
Gostaria de saber por que cai chumbinhos em novembro e janeiro. Boa noite, Ricardo. Seja bem-vindo aqui ao canal Sintetiza Agro. Uma pergunta bem pertinente que acredito que muitos outros produtores tenham essa dúvida também. O porquê que cai chumbinho, né? Principalmente novembro, dezembro, é onde começa ali o auge da expansão dele, né? Temos alguns fatores, né? Tudo depende. Mas pensando no caso do chumbinho, algumas das hipóteses. E lógico, sempre é necessário entender a sua lavoura num contexto maior até do que apenas o explanado aqui agora. Porém, alguns fatores são chuva forte, e nessa época do ano, né? Novembro, dezembro, a gente tem uma temperatura do ambiente mais elevada por conta de ser verão ou bem próximo do verão. E aí a gente tem as incidências de chuvas um pouco mais fortes, com ventos e rajadas. E essas chuvas, quando em contato com a planta do café, ela acaba danificando, os ventos acabam gerando atrito entre os ramos e acaba caindo chumbinho. Outro fator, porque não está intrínseco, inteiramente ligado somente à chuva, pode ser também em relação à deficiência de cálcio e boro, porque como esses frutos estão em crescente expansão e muito exigentes, né? Exige muito da planta e a planta não consegue absorver porque não tem no solo, e aí você acaba também não fazendo esse complemento via foliar. Pode ser que esse chumbinho esteja deficiente de cálcio e boro principalmente. E aí, como ele não tem, ele vai cair, porque ele não vai conseguir desenvolver bem a membrana, como a gente viu no slide anterior, né? Relacionado à camisa, ao botão lá. E aí ele vai secar, vai cair. Às vezes ele nem chega a secar, né? Ele fica fraco ali e acaba caindo com algum ventinho, com alguma passada alguma entrada de maquinário na lavoura. E outra possibilidade também, essa menos perigosa, ainda bem, que é falta de espaço. Você tem lá uma roseta tão cheia que ela começa a se desenvolver, começa a crescer, e aqueles que às vezes com um pouco menos de vigor, ele acaba caindo, porque a própria planta vai tirando o espaço, né? E aí essa roseta começa a encher bastante, e para ela não se sobrecarregar, ela acaba soltando alguns chumbinhos fora, e pode ser por isso que venha a cair. Então, nem sempre a queda de chumbinho é um fator ruim, né? Pode ser que a queda de chumbinho seja aí por um fator bom. Pode perder bastante chumbinho aí e ainda assim ter altas produtividades. Muito por conta da alta produtividade da sua lavoura. Respondi? Acredito que sim, né? E aproveitando aqui, você que está chegando agora, se ainda não é inscrito no canal, já deixe seu joinha, se inscreva, ative as notificações. Toda quarta-feira às 7 da noite a gente tem a nossa live aqui, sempre com temas relevantes para te ajudar na tomada de decisão e sempre de acordo com o ciclo da lavoura do café. Como a gente agora está com flores abertas, já é hora de você planejar a próxima pulverização, né? E aqui
a gente trouxe uma explanada geral, principalmente buscando em reduzir a quantidade de produtos em mistura. Você sempre vai ter aquele vendedor, desculpa, sempre vai ter aquele consultor, aquele vendedor que vai chegar com uma promessa milagrosa, né? Um produto milagroso, só que às vezes não tem necessidade. Na maioria das vezes não tem necessidade. A gente passou aqui então pelos mais importantes dentro da pulverização, que é o cálcio e o boro. E o hidróxido de cobre também, não o hidróxido em si, né? Usei o exemplo do hidróxido, mas um produto à base de cobre para criar uma película protetora das primeiras doenças aí, sendo que uma vez essa planta está em desenvolvimento e precisa de uma proteção. E lembrando a você também que está chegando agora, na descrição aqui do vídeo tem um link que vai te levar lá para o nosso grupo de WhatsApp, onde lá a gente compartilha informações do dia a dia da cafeicultura, informações sobre a cotação do dia também. Falei aqui no começo que eu não trago mais vídeos falando, né, de preços, de mercado, porém a cotação diária a gente sempre compartilha lá para que os produtores se planejem quanto a isso, né? Tem um vídeo, uma live que até está gravada, caso te gere interesse, pode ir lá ver depois. É o que fazer, né, durante as oscilações de preço. E aí lá eu te explico as decisões que você pode tomar de acordo com a oscilação de preço. Por exemplo, chega lá em fevereiro, você não tem café para vender, mas você tem uma oportunidade ali de adquirir um trator, de comprar um fertilizante do próximo ciclo, porém você não tem café para vender e a empresa aceita o café para receber futuro, né? A gente pegar um cenário desse ano, com o café valendo 2.700, você fazer um negócio ali para entregar um café num valor de 2.500, 2.600 para pagar o que você adquirir ali, se torna um negócio viável, pensando que no decorrer do ano a gente não tem cotação nesses patamares, né? E aí lá no vídeo eu abranjo muito mais relacionado a isso. E dentro do assunto pós-colheita, por mais que gere, né, uma dúvida, uma incerteza, ela é muito simples. Mais uma vez aqui, cálcio, boro e algum produto à base de cobre para proteger, sem inventar moda, sem ficar colocando aqueles mix de fertilizante lá que mais atrapalha. Se porventura for uma lavoura que esteja muito estressada, que sentiu muito a carga de flores, você pode aplicar ali também como chama? Um aminoácido, porque ele vai ajudar a mitigar esses efeitos de estresse. Mas via de regra, pensando que vai ter chovido bem, a planta já vai ter recuperado um pouco mais do vigor, a gente já foca aí no trabalho com cálcio, boro e um protetor, né, que é o cobre. Acho que eu já falei muito cálcio, boro e cobre aqui. E para você que não se atentou ao título, esse é o pós-florado. Se porventura onde você está ainda não floresceu e você ainda vai fazer alguma aplicação pré-florada, o vídeo é o da semana passada, porque o cobre ele
ele pode vir a abortar flor. Então, se você ainda não aplicou pré-florada, ainda não abriu flor aí, cuidado com o cobre, hein? Volta lá no vídeo da semana passada, que a gente explica com muito mais detalhes, né? Sobre o porquê não aplicar cobre no pré-florado. E você está aqui no pós. Você já assistiu a nossa live do pré-florada. Provavelmente você deve ter feito a aplicação. Se porventura não fez, é bem compreensível, porque esse tempo seco dá um receiozinho mesmo de aplicar. Mas de qualquer forma, vamos trabalhar em cima das flores que foram fecundadas e bem desenvolvidas para fazer a manutenção delas e levar elas até no momento da colheita. Para você que ficou com a gente aqui, muito obrigado. Que Deus abençoe sua vida, o decorrer da sua semana. Nos vemos ao vivo na próxima quarta-feira, esse mesmo horário, às 7 da noite, com um tema relevante na cafeicultura. E para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações. Vou nessa, fiquem com Deus e até a próxima.